Ei, pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Mauri Lang Silvério 145. Falou, até mais. Êxodos capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essa música que nós ouvimos, que vocês acompanharam a legenda, é a música God Shuffled His Feet, da banda da década de 80 chamada Crash Test Dummies. Eu não sei se essa banda é cristã, eu acho que não é. Mas eu queria começar a nossa reflexão dessa noite a partir dessa música, porque essa música nos últimos dias é o meu despertador. E aí, estava despertando hoje e antes de abrir o olho comecei a prestar atenção na letra. Eu já sabia que eu ia pregar sobre sábado e aí a letra começou a falar isso, porque no 7º dia, então eu falei, nossa, que interessante, né? Ela pode ter alguma coisa de importante para a gente refletir. E o que essa letra traz para nós? Ela diz que Deus viu que o povo estava cansado e aí ele criou um dia de descanso. Um dia, como ele diz, só para piqueniques e comer vinho com pão. E o povo estava lá. E aí o povo vira para Deus e fala, Deus, e aí? Como que é, Lucas, a letra? O que o povo pergunta para Deus? O povo pergunta para Deus se no céu tem que cortar o cabelo, né? E se o meu olho for arrancado, né? A hora que eu for para o céu ele vai estar lá me esperando e a minha esposa também vai estar me esperando, né? Acho que fazendo menção que Jesus diz que no céu os anjos não casam. Então Deus pega, vira para eles e fala assim, e mexe os pés, é o que diz, né? Ele arrasta os pés, olha para eles de canto e conta uma história para eles como se fosse um menino um dia acordou com o cabelo azul e ele ficou muito feliz porque ele estava com o cabelo azul. Só que ele não sabia se ele ia mostrar para os amigos dele, porque será que os amigos dele iam gostar também ou iam ficar pensando que ele tinha alguma doença? E aí ninguém entendeu nada. E o que nós entendemos dessa lição é que o povo está lá, recebeu o dia do descanso por Deus. E aí o povo começa a perguntar, Deus, mas e aí? Né? Nós estamos aqui tomando ceia, né? O vinho, o pão, nós estamos aqui fazendo piquenique, celebrando o dia do descanso, mas conta mais do céu e tudo mais. E aí o povo começa a ficar preocupado com algumas questões. E aí Deus conta a história do menino, creio eu, para significar que Deus nos presenteia com muitas coisas, mas muitas vezes a gente não sabe aproveitar e a gente fica tentando achar por que aquilo está lá, por que aquilo aconteceu, da onde que vem, e a gente fica tentando achar razão para tudo. Em vez do menino do cabelo azul só curtir o cabelo azul que ele ganhou, ele ficou pensando, mas o que será que vão achar de mim? Enquanto isso, Deus estava, eu creio, né? Isso tudo é uma ficção, gente, tá? Não é nada assim, não está na Bíblia, nada disso. Creio que a intenção disso tudo era que o povo parasse de se preocupar com as coisas que não faziam sentido e só desfrutar do que Deus tinha dado para eles. E eu queria refletir com vocês sobre o sábado, sobre o dia do descanso. Por quê? Porque foi Deus quem planejou a gente e foi Deus quem nos criou. E eu queria dizer para nós, para a gente iniciar essa nossa introdução, é que nós fomos projetados para ficarmos cansados. Já parou para pensar nisso? Deus te projetou para você ficar cansado. No projeto de Deus para o homem, para mim, para você, não estava incluso bateria infinita.
E nossa bateria, ela é infinita enquanto nós andamos com Ele, cumprimos a sua vontade. Jesus fala isso, né? Em outras palavras, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Talvez essa seja uma tradução em termos da engenharia elétrica para a vida eterna, a bateria infinita. E eu queria dizer que ninguém aqui nasceu com bateria infinita, ninguém aqui tem bateria infinita. Bom, pensa aqui comigo, se o grande arquiteto, ele nos designou para o cansaço, sendo ele um perfeito engenheiro, como Hebreus diz, ele deveria também ter designado como nós deveríamos recuperar as nossas energias. Como a gente deveria fazer para descansar. E aí eu queria perguntar aqui para você pensar, você está cansado? Fim do ano é cansativo, mas às vezes a gente começa o ano, não dá muito tempo, começa a aparecer bomba já. E aí você pensa, poxa vida, Deus, mas nem começou o ano, já está desse jeito. Quero falar para você uma coisa, você só está passando pelo que você está passando porque você tem estrutura para aguentar. Porque Deus não dá nenhuma tentação que a gente não consegue suportar. Tudo que Deus nos dá, seja bênção, seja provação, seja dificuldade que Ele permite a gente viver. Deus não nos tenta, mas Ele permite que situações venham ao nosso encontro para provar nossa fé e a gente sair aprovado. Deus só permite que a gente passe por momentos que nós temos estrutura para suportar. Mas às vezes a gente cansa. Às vezes a gente fica cansado, lutando, enfrentando aquilo que Deus colocou para o nosso próprio crescimento. E aí, será que você está cansado hoje? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Como é que está a sua mente, o seu corpo? Queria dizer para você que se Deus nos projetou para a gente ficar cansado, estar cansado não é sinônimo de estar em pecado. Estar cansado não é sinônimo de estar em pecado. Ser usado por Deus, gente, drena as nossas forças. É normal. É normal. Eu lembro do que eu li sobre Spurgeon, que teve uma vez que ele pregou um sermão na quarta-feira. E eu não lembro detalhes, mas ele ficou tão cansado que ele dormiu até sexta. 2 dias seguidos, assim, ele não acordou, ele dormiu direto. A gente pode ver também a história de Elias, que sendo um homem de Deus, depois de servir, de fazer o fogo cair do céu, de fazer a chuva descer, de correr igual o The Flash, mais rápido que o carro de Acabe e tudo mais, de matar centenas de profetas de Baal, ele cansou. E aí ele vai lá e dorme. Aí um anjo chega lá, acorda ele, dá comida, ele come e volta a dormir. Aí daqui a pouco o anjo acorda de novo, ele come outra comida e volta a dormir. Em nenhum momento a gente vê Deus condenando ele por causa disso. E isso porque cansar não é o sinônimo de estar em pecado. Estar cansado não é o sinônimo de estar em pecado. Mas é danoso à nossa fé, ao nosso coração e à nossa saúde física, a gente não parar para descansar. E o seu descanso, ele é uma responsabilidade tua. Ninguém vai parar para descansar por você. E tem uma coisa, abrindo um parênteses aqui, se tem uma coisa que nos impede de descansar e de parar para descansar, é o desequilíbrio emocional. Porque na nossa carência, a gente acumula um monte de atividade e um monte de coisa. E a gente quer toda hora estar fazendo tudo, se envolver com tudo, sair com todo mundo, participar de todas as programações, se envolver em um monte de coisa. No fim das contas, a gente não conseguiu parar para descansar. A gente não tem controle da gente mesmo. E a gente não consegue encontrar descanso. Estar cansado não é sinônimo de estar em pecado. Mas não aprender a descansar pode te machucar e com certeza vai te levar a pecar em algum momento. Por isso, gente, a gente precisa assumir a responsabilidade sobre nós mesmos e firmar um compromisso de cuidar do nosso coração. De cuidar do nosso coração. Nos últimos dias, quando eu tenho acordado, tem algumas orações que eu tenho feito sempre assim. Eu acordo, eu faço orações, algumas coisas específicas. Eu oro pelos meus pais,
Primeiro pelo meu pai e pela minha mãe, mas antes disso, isso tem sido nos últimos dias algo que Deus tem feito em mim, e eu acordo, eu já oro por isso, e me dá vontade de orar por isso. Mas em primeiro lugar, antes de orar pelos meus pais, para honrar os meus pais, a primeira coisa que vem na minha mente é: Deus, guarda o meu coração, porque do meu coração procedem as fontes da vida. A gente precisa assumir uma responsabilidade sobre nós mesmos, de guardarmos nosso coração, de cuidarmos do nosso corpo. Isso é uma responsabilidade nossa. A gente tem que entender que a gente precisa amadurecer na vida. Durante uma fase a gente quer curtir tudo, a gente quer fazer tudo, a gente não tem hora para dormir, a gente não tem hora para acordar. Às vezes tem hora para acordar, mas mesmo assim vai dormir às 3 da manhã, não, eu quero estar em todas. Chega na sexta, virou um caos o negócio. Você não sabe se vai voltar no domingo, porque dormiu na casa do outro, e você não sabe de nada. Mas chega numa hora da nossa vida, no momento que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade por nós mesmos e cuidar de nós mesmos, do nosso coração, do nosso corpo. Por quê? É o mesmo motivo pelo qual as pessoas falam sempre, que a gente não deve fumar e essas coisas. E alguns que nós não podemos fazer tatuagem, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Gente, o nosso corpo ele não é nosso. É por isso que a gente precisa aprender a descansar. E eu queria dizer que cansar é algo natural, mas descansar é sobrenatural, porque o pleno descanso ele só pode vir de Deus através da pessoa de Jesus. Hebreus diz que Jesus é o nosso descanso e que quem foi incrédulo não entrou no descanso de Deus. Assim, da mesma maneira, quem não crê em Jesus não vai entrar no descanso eterno, nem vai provar momentos de descanso pleno nessa vida. E a mensagem dessa noite, que é Shabá, por que nós vamos à igreja no domingo, ela se trata de descanso, porque é interesse de Deus prover para nós o nosso descanso. Mas de maneira prática, qual a melhor maneira de descansar? Qual a maneira de descansar? E aí nós vamos refletir em cima de Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11. Mas antes de refletir em Êxodo 20, do 8 ao 11, eu preciso falar do que se trata, mais uma vez, isso tudo aqui. Existe uma tremenda importância, gente, da gente saber por que a gente faz o que faz e por que a gente crê no que a gente crê. Isso é, como a gente tem dito, conhecer a raiz de tudo que nós pregamos e praticamos. E a raiz precisa estar na palavra de Deus. Então, esse é mais um sermão da série, Uma Vida Radical, onde a gente está procurando entender por que a gente faz o que faz. E nós vamos checar para que foi criado o dia do descanso e ver para que nós temos usado ele. Então, antes de ir mais para as questões práticas, a gente precisa dar uma contextualizada nesse texto de Êxodo. Então a gente vai iniciar relembrando a aplicação da lei mosaica na nova aliança, ok? Porque nós estamos aqui, o nosso texto base é Êxodo capítulo 20. Agostinho diz o seguinte, Santo Agostinho: a observação externa do dia foi abolida com o advento de Cristo. Não precisamos mais guardar o sábado, porque não precisamos mais guardar a lei. E aí eu quero que você abra aí mais um texto comigo agora. A gente vai dar uma passeada nele, depois a gente volta para Êxodo. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Verso 1 diz o seguinte, está lá na frente, depois de Romanos, no Novo Testamento, Gálatas capítulo 4, é depois do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, vai para frente aí, você vai achar Gálatas. Que página que é a sua aí? 1500 na do Diogo. A minha não tem página. Gálatas 4, 1. Vamos esperar aí. Estou vendo gente ainda que está folheando a Bíblia.
lá para frente, quase no final. Isso, na Bíblia da Maria Helena, página 202. Depois de Coríntios. Excelente. Vamos assim, aprendendo a ordem dos livros da Bíblia. Que maravilha. Ok? Gálatas 4:1. Pessoal que está conversando, por favor. Gálatas 4:1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Jesus nasceu, esse texto nos diz que Jesus nasceu dentro do regime da lei para nos resgatar de lá. Jesus, Deus, ele está acima de toda a lei, e a lei foi tirada dele mesmo, foi ele quem criou. Mas Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ela nasce dentro da lei para poder resgatar a gente lá, porque a gente estava preso lá dentro. É como se ele fosse para dentro do Carandiru, sem ter cometido crime nenhum, e uma rebelião ele é assassinado. E ele é assassinado e se entrega no lugar de um grupo que estava lá dentro do Carandiru. E aí, aquele grupo que ele fala, não, é por esses aqui que eu vim. É todo liberto. E o resto fica preso lá no Carandiru. Sendo livres, eles não precisam nunca mais voltar para a cadeia. Nem que eles venham cometer novos crimes. Porque a morte de Jesus, que é 100% homem e 100% Deus, é válida para pagar todos os crimes que eles cometeram na vida e todos que eles iriam cometer. Então é como se a morte de Jesus, vamos manter essa figura de linguagem, lá no Carandiru, valesse por 300.000 anos de cadeia. Então Jesus chega e se entrega por um grupo. Esse grupo sai de lá, Jesus morre lá. Esse grupo sai de lá e eles estão livres da pena. Ou Jesus fica lá. Enfim, detalhe à parte. Eles não precisam nunca mais voltar para lá. Nem que eles cometam crime novamente. Porque o preço pago por Jesus liberou eles para a vida inteira. É como se nós estivéssemos devendo R$1 para Deus. Aí Jesus vai lá e paga 1 bilhão. Se você fizer dívida de novo, eternamente vai ter como pagar essa dívida. 1 trilhão, sei lá quantos. Infinito. É isso que Jesus fez. Jesus nasce dentro do regime da lei para poder nos resgatar de lá e a gente nunca mais precisa voltar para lá. Então é como se a gente tivesse preso lá no Carandiru, Jesus entra lá, ele fala, eu vim por esses, e a gente é livre. Se você matar 10 pessoas, você não vai voltar para lá, porque já foi pago o preço pela sua liberdade. Nós nunca mais precisamos voltar para o regime da lei. Por quê? Porque Jesus cumpriu toda a lei por nós. E nós nunca mais seremos escravos da lei. E aí o texto nos diz que já que nós somos livres, éramos inimigos de Deus, mas Jesus pagou por nós a fiança, a conta, o escrito de dívida. Agora, nós não só deixamos de ser inimigos de Deus, também nos tornamos filhos de Deus. E o Espírito dele foi derramado em nós para nos ensinar o que é ser um filho de Deus. E agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Por quê? Porque se você cometer crimes estando liberto da cadeia, você não precisa nunca mais voltar para lá.
Isso significa que você não precisa cumprir a lei do nosso país? Isso significa que você deve sair por aí matando? Já que você não vai voltar mais para a cadeia, porque Jesus foi lá e ficou no seu lugar, significa que você tem que ficar matando pessoas ou assaltando só porque você nunca mais vão te colocar lá dentro? Então nós precisamos entender como a lei se aplica na nova aliança, no Novo Testamento. E agora eu preciso que você preste muita atenção. Agora, gente, o desejo de Deus para nós, que somos filhos, fomos tornados seus filhos, é que a gente não sofra. E o desejo dele é nos ensinar um novo estilo de vida. Deus não quer mais nos incriminar. Nós não temos mais condenação nenhuma diante dele. Agora que a gente é filho dele, ele nos ama profundamente, ele quer nos ensinar a viver. A questão é, da onde Deus vai tirar as instruções para nos ensinar a viver? É da própria lei. A questão é, se hoje eu não cumpro a lei, eu não sou condenado novamente. Existe uma grande diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, se eu não cumpro a lei, eu sou condenado à morte física. E eu provo da morte espiritual. No Novo Testamento, na Nova Aliança, se eu não cumpro a lei, eu sou condenado à morte espiritual. E eu provo da morte do meu coração. Mas Deus não me mata porque eu não cumpro a lei. Presta atenção nisso. A coisa era tão severa no Antigo Testamento que a guarda do sábado era o mandamento mais rigoroso de todos os outros. Se tinha um mandamento que Deus sempre, com muito rigor, cobrava o povo, era: vocês violaram o santo sábado, vocês pararam de guardar o sábado. Você vai ver, lendo o Pentateuco, que tem um momento lá, eu acho que é Êxodo mesmo, em que um cara foi apedrejado até a morte, só porque ele não guardou o sábado. O descumprimento da lei não gera uma morte física em nós agora imediata. Mas o descumprimento da lei, ele machuca o nosso coração. Então qual é o valor da lei do Antigo Testamento para nós hoje? Não é que através do cumprimento dela nós chegamos até Deus. Não. Nós fomos alcançados pela graça, nós somos filhos de Deus. E agora, qual que é o nosso desejo? O nosso desejo é sermos transformados à imagem de Cristo. Não é isso que a gente quer? A gente não quer ser igual a Jesus? De onde você acha que a lei foi tirada? A lei é a expressão do caráter de Jesus. Jesus cumpriu a lei perfeitamente. Querer Jesus e rejeitar a lei é incoerente, porque Jesus, na sua vida, cumpriu perfeitamente a lei. Como que eu quero Jesus e não quero a lei? Você está entendendo? Eu quero ser igual a Jesus. Como é que Jesus é? A vida de Jesus é a interpretação e aplicação perfeita da lei. Então quando você fala, eu quero ser igual a Jesus, você está dizendo, eu quero que a minha vida seja moldada pela lei de Deus. E nós precisamos entender que a lei, para aqueles que creem em Jesus, tem um significado diferente. Para aqueles que não creem em Jesus, a lei significa condenação e morte. Mas para aqueles que creem em Jesus, a lei é instrumento de Deus para restaurar a nossa alma. Porque sendo salvos e adotados por Deus, agora da onde nós vamos tirar os princípios de vida? É da lei de Deus. Só que presta atenção, é por isso que eu disse que tem diferença. No Antigo Testamento você peca, morte. Você vai ser condenado à morte e morte espiritual. No Novo Testamento você peca. E você conta com a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Deus não vai nos matar porque a gente não está cumprindo 100%, porque na verdade a gente não cumpre mesmo. A questão é que Deus é longânimo e paciente, para que através dos processos da vida, nós sejamos moldados pela lei de Deus e pela palavra de Deus. Davi fala isso em Salmo 119, eu amo isso, me marcou esse verso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós somos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus, pela fé em Jesus. Tá, e agora nós vamos viver de que jeito?
nós vamos viver segundo a palavra de Deus. Só que no Antigo Testamento as pessoas não conseguiam interpretar perfeitamente como a coisa devia funcionar. Jesus vem, ele cumpre a lei e diz: eu sou a interpretação perfeita da lei mosaica. Se você olhar para mim, eu sou a encarnação de toda a lei perfeitamente. Então eu queria que você entendesse que quando a gente fala que a gente quer ser igual a Jesus, a gente está dizendo que a gente quer ser moldado pela lei de Deus. É por isso que o Antigo Testamento não foi arrancado da sua Bíblia. Porque você vai aprender a viver lendo o Antigo Testamento através das lentes da graça do Novo Testamento e da Nova Aliança. Deixa eu dar um exemplo para você. Essa semana eu postei um negócio lá no Facebook. Talvez alguns viram, teve muitos likes. Algumas pessoas, eu postei o seguinte, não faça do Facebook o seu diário. Não fale tudo o que você pensa. Aí, o camarada vai lá e posta assim: a ditadura militar acabou. Você pode falar o que você quiser. Aí eu falei: é verdade, acabou, mas a tolice do povo não acabou. Por quê? Porque as pessoas continuam sendo tolas. É proibido você falar tudo o que você pensa? Não, não é proibido, é tolice. Entende a diferença? Você não vai ser destruído, ninguém vai te prender porque você fala o que você pensa. Mas você mesmo vai se machucar porque você fala o que você pensa toda hora. Isso é burrice. Dom Corleone nos ensina: nunca fale às pessoas que não são da sua família tudo o que você pensa. Só para quem é da sua família você fala o que você pensa. Poderoso chefão. Você entendeu? Se a gente descumprir a lei, nós não vamos ser arrebentados, vai cair fogo do céu na gente. Existem algumas exceções. Ananias e Safira é uma delas. Eu quero que você entenda isso. Na antiga aliança era exceção você descumprir a lei e permanecer vivo. Era exceção. Davi é um exemplo desse. Fez tudo de errado e ele permaneceu vivo. Exceção. No Nova Aliança é exceção você ser morto por causa do seu pecado. Mas acontece. Ananias e Safira chegaram lá, mentiram, morreram na hora. Porque agora nós contamos com a longanimidade de Deus. Então beleza, se eu não cumprir a lei, eu vou ser morto instantaneamente? Não, mas você vai se machucar. O machucado é interno. E a importância da lei na nossa vida, da gente basear nossa vida na lei, em tudo que Deus orienta, em tudo que Deus explica, é porque isso restaura a nossa alma. É por isso que existe o Novo Testamento, para nos ajudar a ter a interpretação perfeita da lei. Não é através dela que nós chegamos à salvação, é pela graça, pela fé em Jesus só. Creio em Jesus, estou salvo. A questão é a transformação que Deus vai fazer na minha vida, vai ser baseada na palavra dele. Deixa eu ler um texto para você que vai te ajudar a entender isso. E aí nós já vamos para o sábado. Deuteronômio 32, 45 e 47 diz o seguinte: era o final. Moisés repetiu a lei. Ele escreve a lei e depois ele repete tudo de novo. Tendo Moisés falado estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Nós queremos ter vida em abundância. O que é ter vida em abundância? O que é ter vida eterna? É viver igual Jesus. Como que Jesus vivia? Exatamente como dizia na lei. Acontece que nós não vamos alcançar isso pelo nosso esforço. É pela graça de Deus e é pela fé. Mas o objetivo de Deus é nos moldar segundo a sua palavra. Eu quero que você entenda isso. A lei não é desprezada, só que ela não é o meio da nossa salvação. Eu preciso reafirmar isso para vocês poderem ter muito claro, porque a gente fala de graça e às vezes a gente não entende outra parte. Tendo colocado isso diante de vocês, que eu intitulei como não precisamos cumprir a lei, mas aprender com ela, eu quero passar para a segunda parte da nossa reflexão. Nós lemos o texto de Êxodo 20 que fala sobre guardar o sábado. E nós estamos falando sobre descanso. E nós estamos pensando por que nós vamos na igreja no domingo.
Antes eu preciso trazer uma questão que acontecia na igreja primitiva. De todos os 10 mandamentos, esse é o único mandamento que o Novo Testamento revoga e fala assim, não precisa cumprir esse. Guardar o sábado. Você vai ver isso. Os outros mandamentos, o Novo Testamento reafirma e Jesus afirma que nós temos que cumprir. Agora, o guardar o sábado, Colossenses capítulo 2 e Romanos capítulo 14, ele desconstrói e fala, você não precisa mais guardar o sábado. Por quê? Você vai entender isso agora. Nós precisamos refletir acerca do espírito da lei. Do espírito da lei. Que é qual era o intento de Deus quando ele escreve tudo aquilo. É por isso que o guardar o sábado, ele foi revogado. Mas o espírito daquele mandamento continua. Porque o sábado, ele significa descansar ou cessar de trabalhar. Por que Deus mandou descansar no sábado? Então, como nós falamos no início, a gente precisa aprender a descansar. E esse, gente, é um modelo de descanso criado por Deus. Então, Deus falou, ele falou, no sábado é o dia do descanso. Por quê? Porque Deus criou, em primeiro lugar. Porque Deus mandou, e aí quando ele manda, nós obedecemos, porque isso é inteligente, né? Para que fosse dada maior importância religiosa à prática de guardar o sábado, Deus confirmou também essa ordem com o seu exemplo, não é verdade? Ele descansou. Vamos pensar, como no Antigo Testamento o sábado ele deveria ser santificado? Em primeiro lugar, quando a gente lê lá em Êxodo, ele fala o seguinte, que como na criação, porque Deus trabalhou em 6 dias e descansou no 7º, vocês vão trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Primeira coisa, como o sábado tinha que ser santificado. Assim como na criação. O sábado ele tinha que ser a lembrança para o adorador que foi Deus que criou tudo nos 6 dias. Que tudo que existe à nossa volta é Deus quem cria e é Deus quem sustenta. Tudo. A família, a criação, o ar, a comida, a roupa, tudo que existe foi Deus quem criou e Deus quem sustenta. Então quando você chega no sábado, era para ser o dia onde você parasse e você fosse refletir, cara, tudo que eu vivi na semana foi a graça de Deus que sustentou. A mão de Deus estava comigo em todas as coisas, porque é Deus quem cria e Deus quem sustenta. Segundo motivo do sábado, está lá em Deuteronômio 5,15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O sábado, ele era também um dia para lembrar não só da criação e do sustento diário de Deus, para você lembrar, tudo que eu vivi até aqui foi Deus quem me sustentou. Não era só para isso, mas era também para lembrar o povo que eles, durante centenas de anos, eles tinham sido escravos no Egito. Escravo tem dia de folga? Não. Era para eles lembrarem que eles foram escravos durante muito tempo e que eles não tinham descanso. E que o descanso era uma ideia de Deus. Eles tinham que lembrar isso, que eles foram escravos, a vida deles era bem pior, mas Deus libertou eles da escravidão do Egito e agora eles tinham descanso. Era o dia para isso, lembrar das coisas que Deus tinha feito e encher o seu coração de esperança. A Bíblia também nos diz que a libertação do Egito, ela prefigurava a verdadeira libertação do pecado, que Jesus realizou por nós. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus liberta o povo da escravidão do Egito, isso era um símbolo do que Deus ia fazer através de Jesus, nos libertando do nosso pecado. É por isso que a Páscoa foi instituída na saída do Egito. E Jesus morre e ressuscita na Páscoa, porque ele é o cumprimento daquilo que era só um símbolo. O sábado, o dia do descanso, ele tem que ser também o dia em que a gente lembra da salvação de Deus. Aonde Deus nos libertou dos nossos pecados. Aonde Deus nos libertou daquilo que nos oprimia. Você consegue imaginar a sua vida hoje sem Deus? Imagina como seria a sua vida sem Deus hoje.
Se você não tivesse ninguém para clamar, ninguém para traçar os planos, ninguém para fazer a provisão, ninguém para cuidar de você, ninguém para falar no seu coração, ninguém para dar um sentido para a sua vida, como seria a sua vida sem Deus? Então, a questão é, por que nós não guardamos o sábado? A finalidade do sábado é lembrar da celebração, é lembrar e celebrar a libertação do pecado. Ela se fez, gente, presta atenção, a libertação dos nossos pecados, ela se fez na ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscita, nós somos libertos dos nossos pecados. Em que dia Cristo ressuscitou? Em que dia Cristo ressuscitou? Domingo. Presta atenção, a gente lê o Antigo Testamento com as lentes do Novo. Os apóstolos em Atos se reúnem no domingo, o dia do Senhor. Então é bom entender que a gente só se reúne no domingo porque essa prática está enraizada no mandamento sabático, mas ela é realizada no domingo. Só que no Novo Testamento o sábado ele é revogado, só que o espírito do sábado não é. E o espírito do sábado é a gente poder descansar para a gente provar do que Deus tem para fazer na nossa vida. Então a gente para de trabalhar, a gente para de fazer coisa. Durante a semana a gente tem agenda lotada e a gente tem um monte de compromisso. Quando chega no fim de semana, quando chega no dia do descanso, você não vai fazer nada, você só vai parar e refletir em tudo que Deus tem para fazer na sua vida, em tudo que Ele fez e como Ele é bom, e deixar Ele trabalhar no seu coração. Isaías 66 diz que vai ter um sábado que dura eternamente, gente. E nele, nunca mais a gente vai ter que lutar contra o pecado ou Satanás. A guarda do sábado ou do domingo também tem o objetivo de nos lembrar do céu, do descanso eterno, quando a gente for com Cristo para a glória e Deus será tudo em todos. Eu quero dizer o seguinte, que o Novo Testamento, ele diz o seguinte, que a gente não pode fazer diferenciação entre dia e dia, não é mais como o Antigo Testamento, a gente não precisa mais guardar um dia. Tem gente na igreja primitiva chamada judaizante, em que eles queriam fazer diferença entre dia e dia. E isso é superstição. Falavam, não, se você separa o dia do sábado, então tá certo. Porque se é domingo, não tá. Paulo vai desconstruir tudo isso. A palavra de Deus, no Novo Testamento, vai dizer que a gente não precisa. Mas a gente não pode perder o espírito desse mandamento. Qual era o intento de Deus? A intenção de Deus em estabelecer isso para nós. A intenção de Deus é que a gente pudesse ter um tempo onde a gente fosse parar para refletir em quem Deus é, tudo que Ele fez e tudo que Ele tem para fazer na nossa vida. Não é só descanso físico, gente. Na verdade, a prioridade é um descanso espiritual. O que acontece quando a gente vê os profetas do Antigo Testamento confrontando o povo, é que o povo tinha parado de tirar aquele tempo para buscar Deus. Ele só falava assim, ó, chega no sábado, a gente simplesmente não trabalha. E aí nós vamos ter a bênção de Deus. Só que o pessoal só fazia isso. Eles não trabalhavam, mas eles também não buscavam Deus. Eles também não meditavam na palavra, eles também não se dedicavam à reunião solene, aonde Deus ia ser lembrado e o povo, de uma maneira comunitária, ia adorar a Deus. Caminhando para o final. O principal fim do espírito do sábado, de Deus chegar e dizer, você precisa descansar. Ele não é só um momento onde você não faz nada. Mas ele é um momento de renovo espiritual, onde a gente para e descansa e a gente lembra de quem Deus é e isso revigora o nosso espírito para a gente voltar para Ele. Calvino diz o seguinte, precisamos repousar totalmente para que Deus trabalhe em nós. Precisamos desistir da nossa vontade, resignar o nosso coração, renunciar e eliminar toda a cobiça da nossa carne. Enfim, precisamos parar com tudo o que procede do nosso entendimento, a fim de que, tendo Deus trabalhado por nós, estejamos em harmonia
com Ele. A gente precisa parar para descansar. Quando a gente olha para os profetas do Antigo Testamento, eles vão bater muito forte nessa questão. E Isaías 58 narra isso, diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quando Deus levanta os profetas no Antigo Testamento para mostrar que toda religião foi destruída, a principal ênfase que os profetas no Antigo Testamento dão, que o povo tinha parado de santificar o sábado. Como se eles tivessem negligenciado esse ponto, gente. Nada mais restasse para ser instrumento de Deus para trabalhar na vida do povo. O que eu quero dizer é o seguinte: esse é o motivo pelo qual a principal ênfase nossa aqui na igreja é a sua vida devocional. É o seu momento a sós com Deus. Porque a gente não para só no fim de semana para isso, mas a gente para todos os dias para ter um momento onde a gente prova não só de descanso físico, mas a gente prova de ter revigorado o nosso coração e a nossa alma. E eu queria refletir com vocês sobre a importância da gente poder estar aqui se reunindo. A gente não está aqui porque é lei. O que importa da gente se reunir aqui, o que importa de todos os dias você tirar um momento para Deus, não é simplesmente o externo, é o interno. Não é lei, não é superstição você vir para a igreja. Não é lei, não é superstição você tirar um momento do seu dia para você buscar Deus, para você orar, para você ler a palavra. Pelo contrário, é disciplina, é transformação e é remédio para a nossa alma. Queria que você entendesse que o Espírito Santo, ele ainda está presente na nova aliança. E a gente não precisa tirar um dia só para isso. Pelo contrário, todos os dias. Mas a gente precisa entregar o nosso coração para que Deus trabalhe em nós. E para isso, a gente precisa se programar muito bem. Não é verdade? Então eu queria pedir para você, por favor, aprender, queria que você pudesse refletir sobre isso. Aprender a, já que a gente guarda o domingo, né? Guarda o domingo, a gente tira o domingo para se reunir numa adoração comunitária. A gente adora a semana inteira individualmente, mas chega no domingo a gente adora em comunidade. Quando chega no sábado, quando chega no dia antes do nosso culto, você pudesse se preparar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente para esse encontro aqui. Entender a importância disso aqui. Entender que esse tempo é o tempo de remédio para a alma. Então, às vezes você vai ter que renunciar a algumas coisas para poder estar aqui. Mas, do antigo para o novo, a gente não pode perder a prática de se reunir. Paulo, o autor de Hebreus, ele puxa lá, dizendo que aqueles que pararam de se congregar, que não parem de congregar. E eu queria falar da importância da nossa reunião, gente. O nosso culto ele é importante porque ele é remédio para a nossa alma. Ele é disciplina para nós, ele é saúde para o nosso corpo. E nós precisamos ser forjados segundo a palavra de Deus. Amém? Nós vamos passar por um momento da Santa Ceia. Quero chamar o Sérgio e o Cláudio aqui, o presbítero Cláudio e o seminarista Sérgio. Nós vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela sua graça. Obrigado, Deus, porque quando o seu povo se reúne, ali o Senhor ordena a sua bênção, Deus. E, Deus, como nós precisamos que a sua palavra seja remédio para nós. Remédio para o nosso coração. Disciplina para nós. Senhor amado, eu clamo por isso, para que o Senhor nos faça entender a importância da nossa reunião aqui. Que
Que o Senhor nos ajude, Deus, a nos programarmos, Deus, e nos prepararmos fisicamente. Deus, como eu queria que o Senhor pudesse colocar, Deus, no coração do teu povo a importância, Deus, de chegar aqui descansado fisicamente, de não dormir pouco, Deus, do sábado para o domingo, mas dormir bem, de se preparar emocionalmente para o nosso encontro, para a nossa reunião, se preparar fisicamente, espiritualmente, orar pelo nosso culto, pelo nosso momento juntos. Porque, Deus, nós cremos que o Senhor se move entre nós quando a gente se junta aqui. Nós cremos que a sua mão está sobre nós. E nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Deus, se a gente parar de se reunir em teu nome, Deus, o que o Senhor vai fazer em nós? Se a gente parar de separar tempo na nossa vida devocional, como nós vamos provar da sua transformação? Deus, se a gente parar de ir no culto, como que o Senhor vai mexer com a gente? Como que o Senhor vai trabalhar o nosso caráter, a nossa vida, falar conosco? Pai, eu queria clamar que o Senhor desse para nós entendimento, Deus, da importância da nossa reunião. E nesse momento aqui, Pai, nós queremos relembrar, assim como o Espírito sábado, uma das coisas que eram necessárias ser feitas era a lembrança da libertação do Egito. Deus, nós queremos lembrar aqui, Deus, a libertação dos nossos pecados. E Deus, a lembrança de que um dia, Deus, nós não só estaremos 100% perdoados, mas 100% libertos do fato de que nós não pecaremos mais. Nós não teremos mais que lidar com tentação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque isso é o que o Senhor tem separado para nós, isso que o Senhor tem para a nossa vida. E eu quero pedir que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê alegria, Deus, porque a gente tem uma igreja para congregar. Porque, Deus, tem pastor para ensinar e para amar e para orientar. Deus, porque tem irmãos para orar junto, para entrar na brecha, para servir uns aos outros, para profetizar um na vida dos outros, para interceder uns pelos outros, para chorar junto, para rir junto. Eu queria pedir que o Senhor trouxesse esse espírito, Deus, de corpo, Deus, para a nossa comunidade, para que a República pudesse entender a importância desse lugar, dessa casa do Senhor, para que a gente pudesse entender a importância de estar aqui na escola dominical, aprendendo sua palavra, que isso é orientação bíblica do Senhor, a gente se reunir, que as pessoas pudessem entender a importância de estar aqui, Deus, na oração, no culto, Deus, louvando o Senhor. Pai, é o momento em que nós paramos de trabalhar, para o Senhor trabalhar em nós. Por favor, Deus, traz essa consciência, Deus, e fidelidade.